queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje é sábado, hoje é 2 de novembro, dia de finados, onde lembramos, os fiéis defuntos. Estou começando esse dia não só meditando com a palavra de Deus, mas sobretudo rezando, intercedendo pelas almas, para aqueles que partiram, para que se encontrem ao lado do Pai, mas sobretudo pelos familiares, por aqueles que ficam e que no nosso coração fica a saudade, fica a lembrança, mas sobretudo deve ficar a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa gratidão pelo dom da vida daqueles que passaram na nossa vida, passaram no meio de nós. Então hoje é um grande dia de rezarmos e somos convidados nesse dia a carregarmos na nossa oração, a rezarmos e intercedermos. Todos nós temos alguém na nossa família que já partiu, que agora se encontram ao lado do Pai. Então, rezemos esse dia de modo particular. E por isso, a liturgia da igreja de hoje, a Lex Divina, ela é muito importante para que, através das leituras, possamos viver esse dia com uma profunda intimidade com o Senhor, esse dia nessa profunda graça de oração e intercessão. Esse é um dia em que toda a igreja se reúne para rezar pelos falecidos e também para fortalecer o nosso compromisso com o dom da vida. Nosso Senhor que enxuga as lágrimas e depois nos dá essa esperança. Então, recordemos neste dia tão importante que o nosso destino é a glória eterna, que o nosso destino é a Jerusalém celeste. E por isso somos convidados, de modo particular, a viver com uma profunda oração e uma profunda intercessão. Lembrando os passos da Lex Divina, que é muito importante, a cada dia relembrarmos esses 5 passos. O primeiro é a leitura, e hoje a igreja nos traz 2 leituras, um salmo e um evangelho. Depois que você escolher, que você lê e escolher as leituras, você vai entrar nesse diálogo com Deus. E o que é que Deus fala ao meu coração, o que é que o Senhor quer comunicar a nós nesse dia. Depois o terceiro passo é essa oração, esse diálogo com o Senhor, essa conversa diária e que somos convidados através da palavra. Depois o quarto passo é escolher uma frase, um versículo da leitura. E o último, tomarmos boas resoluções. Eu acho que a resolução de hoje é a oração, é a intercessão, é nos fortalecermos, mas também somos convidados a deixar que a palavra de Deus ela transforme o nosso coração. E neste dia, a liturgia da igreja nos traz na primeira leitura, retirado do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Então, na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías ele vai anunciar dias melhores para o povo de Deus, após uma catástrofe ali do exílio babilônico. O Senhor que vai, de fato, preparar esse banquete para todos os povos. E ele vai dizer que a destruição definitiva da morte e o fim do sofrimento, que vão formar essa imagem desse Deus presente, que enxuga a lágrima do povo e que vem para acabar com o luto e com a tristeza. Então, neste dia, essa leitura de hoje nos convida, de fato, a entrarmos nesse banquete da salvação do reino de Deus, a sermos solidários com os necessitados e a buscarmos este dia através da oração esse coração de intercessão. O salmo de hoje é o Salmo 24. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Aliviai meu coração de tanta angústia e libertai-me das minhas aflições. Considerai minha miséria e sofrimento e concedei vosso perdão aos meus pecados. Defendei minha vida e libertar-me. Em vós confio, que eu não seja envergonhado.
Que a retidão e a inocência me protejam, pois em vós eu coloquei minha esperança. Então o salmo de hoje é um salmo de súplica, um salmo de oração, um salmo importante para rezarmos nesse dia. Logo no início o refrão, né? Senhor meu Deus, a vós eu elevo a minha alma. Então de elevarmos o Senhor, o nosso coração, a nossa alma neste dia, para que Ele escute a nossa intercessão. E aí o salmista começa, né? Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. Então o convite hoje é recordarmos a ternura de Deus com cada um de nós, a compaixão, a misericórdia do Senhor, que todos os dias nos deseja salvar, o Senhor que nos ajuda a recomeçar diariamente dos nossos pecados, das nossas fraquezas. E aí o salmista faz um clamor: de mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, sois bondade sem limites ao Senhor. Ele vai clamar que o Senhor se recorde, porque o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade, e a bondade do Senhor é sem limites. Ela é incalculável. Então o salmista aqui que apresenta a sua alma dizendo: Senhor, lembra de mim, né? Não me esqueças, como tu és esse Deus da misericórdia, tem compaixão, tem bondade. E aí ele continua a sua oração: aliviai meu coração de tanta angústia e libertai-me das minhas aflições. Então é a oração diária, né, do coração, do pobre, da alma que sofre. Então quando você estiver angustiado, estiver na tristeza, lembra deste Salmo 24 e clama: Senhor, aliviai-me meu coração da angústia, libertai-me das aflições, considerai minha miséria e sofrimento e concedei vosso perdão aos meus pecados. Então peçamos de fato, Senhor, olha para nós, né? Concede-nos o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas. Defende-nos e livra-nos, como diz o próprio salmista. Que a retidão e a inocência me protejam. Que bonito! Pois em vós eu coloquei a minha esperança. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravo para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. A segunda leitura de hoje, nós percebemos que pelo Espírito nós somos proclamados filhos e filhas amados do Pai. E que o nosso destino não é o sofrimento, mas a glória. E o texto hoje, né, que São Paulo vai expressar essa dimensão universal da revelação da glória de Deus com cada um de nós. Né? Pois a criação, ela está sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. E ela espera ser libertada da escravidão e da corrupção para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Então, que de fato participemos dessa liberdade, dessa glória de sermos filhos de Deus, do Senhor que nos liberta e que nos salva a cada dia. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros,
Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meu irmão, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede? Como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um dos pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. A leitura de hoje nos fala dessas obras de misericórdia que se manifestam no cumprimento da bem-aventurança, né? O julgamento final leva em conta se em nosso projeto de vida servimos mais os necessitados. Então, que neste dia peçamos ao Senhor a graça de olhar para aqueles que sofrem, para aqueles que são necessitados e vermos nele a presença de Jesus. A cada vez que cuidamos daqueles que batem a nossa porta, daqueles que estão mais fragilizados, é do próprio Cristo que nós estamos cuidando. Então, que neste sábado, neste dia de oração e intercessão, cuidemos também daqueles que estão vivos ao nosso lado, porque um dia partirão. Um dia estarão distantes e talvez nós perdemos a oportunidade de cuidar do próprio Cristo. Tenhamos um belo sábado neste dia de oração e de intercessão e que Deus os abençoe.